E aí pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre futuro e sobre alguns modais um pouco mais pra frente, ok? Falando em futuro, então, no inglês nós temos dois tipos de futuro, tá? Nós temos um futuro que usa como auxiliar o will e um outro futuro que usa como auxiliar o verbo going to, né, precedido do verbo to be. Então, qual que é a diferença desses dois tempos verbais aí? Qual que é a diferença desses dois auxiliares? Por que existem dois auxiliares, então? O will, ele trabalha com a ideia de futuros não planejados. Então, é aquele tipo de futuro que, quando você está numa roda de amigos, você chega e fala, não, porque eu vou ser rico, eu serei rico. Você não especifica necessariamente quando você vai ser rico, ou então como você vai ser rico, você simplesmente fala que você vai ser. Então, algum ano, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10, 20 anos, você vai ser rico. Mas é um futuro não planejado, então uma coisa que como você não tem certa ainda, é um auxiliar diferente de um futuro já planejado, tá? Para esse tipo de futuro você tem que usar como auxiliar o will, ok? No caso de futuros planejados, então quando você está numa roda de amigos e você fala, não, semana que vem, no sábado, eu vou descer a praia, então eu vou descer a serra e vou pra praia, e vou ficar um tempo por lá, tal, tal, tal. O que acontece? Isso é um futuro planejado. Você já está planejado, provavelmente você já fez a reserva do hotel, já comprou o que precisava ser comprado para a viagem, já sabe onde vai ficar, quanto tempo vai ficar, quando vai, que horas é check-in. Isso é um futuro planejado, tá? Então daqui a uma semana vai acontecer, daqui a 2 anos vai acontecer, daqui a 3 anos vai acontecer, ou então você fez planos para isso, mesmo que isso não aconteça, você planejou essa ação, né? Então isso é um futuro planejado, ok? Como exemplos aqui, vamos pegar primeiro com will. Então, I will work, eu trabalharei, eu vou trabalhar, né, você não especifica quando. She will study, ela irá estudar, ela vai estudar. They will go there, eles irão até lá, ou então eles vão até lá, ok? Interessante é que o will ele é um auxiliar, ok? Então a gente vai ver ele com mais calma daqui a pouquinho, mas só adiantando alguma coisa, pode perceber que entre will e entre work eu não coloco nada, tá? Então, por exemplo, lembra que eu falei que dois verbos não podem encostar, certo? Como o will não é verbo, não tem problema ele encostar num verbo, num próximo verbo. Como o will é um auxiliar, tudo bem ele chegar e encostar no outro verbo. Por exemplo, eu nunca vou poder colocar I will to work. Eu não preciso desse to no meio porque o will não é verbo, tá? O will, por ser um auxiliar, então ele trabalha com a questão de inversão do sujeito e do verbo para fazer a pergunta, né? Então você coloca o will na frente do sujeito, virou uma pergunta. Se eu quiser fazer uma negação com o will, é só colocar o not depois dele, que já virou uma frase negativa, tá? Deu pra perceber agora que essa mecânica de trocar o sujeito com o verbo, auxiliar com o verbo, colocar o not depois dele, é meio que universal no inglês, né? Muitos tempos verbais trabalham com isso aí. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente decorar as exceções do inglês e tentar pegar a mecânica da coisa como funciona, ok? Falando um pouquinho, usando alguns exemplos para futuros planejados, tá? Lembra que esse to be, que vem antes do going to, ele é relativo ao sujeito que você vai usar, ok? Por exemplo, na primeira frase, se eu estiver usando I, o verbo to be do I é o am, certo? Então, I am going to work today, eu vou trabalhar hoje. Estou falando que hoje eu tenho que trabalhar, está especificado, planejado bonitinho, ok? You are going to study, você vai estudar. O que acontece? Por mais que essa frase não tenha um tempo, né, determinado nela, escrito nela, provavelmente a pessoa que fez essa frase, ela sabe que quando ela tem que estudar e por que ela tem que estudar. Ok? Então provavelmente eu acho que a frase dá a entender que ela vai estudar agora, né, que você está indo estudar agora. Ok? E a frase de baixo, he is going to eat now. Ele vai comer agora. Ok? Então sempre lembrando que o verbo to be está relacionado ao sujeito que vem antes, ok? E depois do going to, você coloca o verbo que você vai estar usando. Então, só frisando, futuros não planejados, will, futuros planejados, going to, ok? Falando um pouco do will, então, dos futuros não planejados, tá? Como eu disse, o will é um auxiliar, então ele não precisa de alguma coisa entre ele e o verbo. Por ser um auxiliar, as conjugações na terceira pessoa, do he, do she, do it, os verbos não precisam levar S, ok? Como no segundo exemplo, she will study, esse study não precisa levar um S por conta do will que aparece antes, ok? Ele meio que neutraliza essa conjugação de verbo, o que torna esse tempo verbal mais fácil. Ok? Toda vez que você acaba usando um modal de futuro, ou um modal de passado, ou outros tipos de modais que a gente vai ver,
a conjugação do verbo some. Então fica um pouco mais simples de você montar as frases, ok? Nessa parte de estrutura. Falando da forma negativa, então, do futuro, do will, né? A gente vai usar o won't, tá? O won't nada mais é que o will mais o not, ok? A diferença é que a contração dele vai mudar. Geralmente a gente coloca o N e apóstrofe T no final, né? Esse aqui não, esse aqui ele acaba modificando tudo, tá? Então, I won't work, não irei trabalhar. She won't study, ela não vai estudar, não irá estudar. They won't go there, eles não irão, eles não vão até lá, ok? Para eu fazer as perguntas, trabalhamos então com a questão da inversão do auxiliar e do sujeito, né? Então eu coloco na frente. Então, will you work? Will she study? Will they go there? Você irá trabalhar? Ela vai estudar? Eles vão até lá? Ou eles vão lá? Ok? Colocando o will na frente, então, eu transformo a frase numa pergunta. Ok? Falando um pouco do verbo do to be mais o going to, então, questão de futuros planejados. Aquelas 3 frases de exemplo antes, ok? Se eu for fazer a forma negativa, como que eu faço a forma negativa de qualquer frase que tenha um verbo to be, né, no começo? Eu coloco not depois do verbo to be, certo? Pegando isso aí como regra, então a gente vai ter que as frases vão ficar I am not going to work, you aren't going to study, he isn't going to eat now. Ok? Então vale lembrar que depois do verbo to be entra o not para fazer essa negação. Beleza? Se eu for fazer uma pergunta, como eu tenho o verbo to be, o que eu faço? Eu faço a inversão do sujeito e do verbo. Então eu coloco, né, o meu sujeito, o meu auxiliar na frente do... Perdão, eu coloco o meu verbo, o meu auxiliar na frente do sujeito. E a frase acaba se tornando uma interrogativa. Ok? Como exemplo, are you going to work today? Are you going to study? Is he going to eat now? Ok? Então, você vai trabalhar hoje? Você vai estudar? Ele vai comer agora? Ok? Falando um pouquinho então, galera, dos modais, tá? Os modais que nós temos em inglês são o can, o should, o must, o could e o would, ok? O que acontece? A tradução de todos eles são muito parecidas, tá? Às vezes é até difícil você dar uma tradução exata, dependendo do contexto da frase. O que eu vou mostrar aqui é a forma de estruturação deles, como eles funcionam, e vou tentar dar a ideia que cada um representa, ok? É muito mais fácil você guardar certas coisas no inglês ou em qualquer outro idioma, pela ideia que ele traz, não pela tradução em si ou não pela função gramatical dele, ok? Começando pelo can, então, o verbo can, ele significa, grosso modo, poder, tá? A forma informal dele é o can. Se você quiser falar de uma forma um pouco mais formal, esse auxiliar aqui, esse modal, você pode usar o may, também significa poder. Tá? A diferença é que o may já é um pouco mais formal, então para situações um pouco mais formais você pode usar o may. No dia a dia, né, uma linguagem mais corriqueira, você pode acabar usando o can mesmo. Ok? Quando o can aparece numa frase, ou quando o may aparece numa frase, ele indica, a ideia que ele traz é que o sujeito ele está apto a fazer algum tipo de ação ou a fazer alguma coisa. Ok? Então é ele que mostra que assim, que você tem a capacidade e os recursos para fazer determinada ação. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui. I can study, eu posso estudar. You can work, você pode trabalhar. He can drink, ele pode beber. She can eat, ela pode comer. Ok? Interessante mostrar também que como o can é um modal, é um auxiliar, como ele não é um verbo, eu posso juntar o meu can com um próximo verbo. Eu não preciso colocar nada entre eles, ok? Então nada de I can to study. Tira esses to's do meio, já põe direto o verbo logo em seguida. Outra coisa interessante é que na terceira pessoa também, pelo can ser um auxiliar, o meu verbo, o meu drink, por exemplo, a terceira frase, não precisa levar S. Tá? E outra coisa interessante também é tentar fazer a junção dos sons, né? O linking sound do can com a próxima palavra quando possível. Por exemplo, na quarta frase, she can eat, junto o can com o it, she can eat. Tá? Então já tenta também pensar nessa ideia de juntar os sons, fica um pouco mais fácil. A forma negativa então do can vai ser o can't, que nada mais é que é o can mais o not. Então, mais uma vez, eu coloco o not depois dele, que eu já transformei numa negativa, ok? Então, I can't study, you can't work, he can't drink, she can't eat, ok? Então, eu não posso estudar, você não pode trabalhar, ele não pode beber, ela não pode comer. Então, isso indica que alguma coisa, algum fator, algum quesito impede que nós possamos fazer essas ações aí, ok?